Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Odete. Hoje estaremos estudando em Daniel 6, mas antes iremos orar para que o Senhor venha nos dar entendimento. Oramos. Paizinho santo e amado, graças te damos por esse momento que entramos em tua presença para estudarmos a tua palavra. Que o Senhor venha ser com cada um de nós, iluminando nossa mente e nosso coração e todo o nosso ser, que nós possamos ser obedientes a Ti e possamos receber a Tua mensagem e levar adiante a quem necessitam, e possamos ser, Pai, servidor Teu, para a honra e a glória do Teu santo nome. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje tem os seguintes temas: Daniel sobrevive à cova dos leões. Segundo, Daniel sai ileso da cova dos leões. Abra suas Bíblias em Daniel 6. Daniel sobrevive à cova dos leões. Versículo 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. Versículo 2. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Versículo 3. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Quero comentar um pouquinho desse versículo 3. Daniel era sempre o melhor, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus e era obediente ao Senhor e também ao rei. Por isso, todos tinham inveja dele e queriam destruir. Quero comentar um pouquinho desse versículo 3. Daniel era sempre o melhor, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus e era obediente ao Senhor e também ao rei. Por isso, todos tinham inveja dele e queriam destruir. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Versículo 6. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: o rei Dário vive para sempre. Versículo 7. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Quero comentar um pouquinho desse versículo 7. Daniel era invejado por todos pela sua postura e pela sua fidelidade, por isso queriam matar ele a qualquer custo, lançar ele sobre a cova dos leões para morrer. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 8. Agora, pois, o rei confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Versículo 9. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer.
Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Versículo 12. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo o homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Quero comentar um pouquinho desse versículo 12. Aqueles homens perseguiam Daniel por causa da sua lealdade com Deus e com os homens. Eles foram à casa de Daniel e pegaram ele no fraga, orando a Deus, e foram falar com o rei para que jogasse na cova dos leões para morrer. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 13. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Versículo 14. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Quero comentar um pouquinho desse versículo 15. Aqueles homens perturbaram o rei para que Daniel fosse lançado na cova, porque a inveja deles era muito grande, e o rei, por mais que amasse a Daniel, teria que cumprir o que ele escreveu. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Versículo 17. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas, e fugiu dele o sono. Quero comentar um pouquinho desse versículo 18. O rei ficou muito triste com tudo que aconteceu, porque ele amava demais Daniel, mas era obrigado a jogar ele na cova, porque a sua palavra não podia voltar atrás, e todos estavam felizes, aqueles que odiavam a Daniel. Voltando aqui para a Bíblia, Daniel sai ileso da cova dos leões. Versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Versículo 20. E, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Quero comentar um pouquinho desse versículo 21. O rei foi cedinho até a cova onde estava Daniel, mas muito triste, porque não sabia como ele estava, achando que os leões teriam comido, mas se alegrou,
quando ouvi a voz de Daniel, falando que Deus existia para sempre. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Versículo 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Quero comentar um pouquinho desse versículo 24. O rei se vingou daqueles que acusaram Daniel e queriam que ele morresse, colocando eles e suas famílias todos na cova dos leões, mas Deus não estava com eles, e eles morreram ainda antes de chegar no fundo da cova. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 25, então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Versículo 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e o que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Versículo 27. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Versículo 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Quero comentar um pouquinho desse versículo 28. Daniel foi sempre próspero, porque o rei viu que ele era uma pessoa boa e honesta, que agradava a Deus e também ao rei. Que nós possamos ser essa pessoa também boa, honesta, que venhamos agradar ao Senhor, para que nós possamos ser próximos e ganhar a nossa salvação. Aqui iremos encerrar esse estudo com uma oração. Oramos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por esse momento que ficamos em tua presença, estudando a tua palavra. É maravilhoso a cada dia aprender mais de ti, e que o Senhor venha limpar o nosso coração tudo que não te agrada, e nós possamos te servir e te seguir em teus caminhos, fazendo a tua vontade, assim como Daniel viveu nessa terra e foi fiel para contigo e honesto para o próximo. E o Senhor nos ajuda, Paizinho, a ter ele como nosso exemplo e fazer como ele, andar sempre em tua vontade. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Quem quiser fazer seu pedido de oração, vai no comentário do vídeo e deixe seu pedido, que estaremos orando por você. Ou vai na descrição, que lá está o nosso contato. Nos visite em nosso canal e conheça melhor o nosso trabalho, que lá tem mais vídeos com orações, com a palavra. E você que não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado quando tiver mais vídeos novos, e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que sejam abençoados também, e a paz seja com todos.